Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz versus Luiz Henrique, os números que aproximam os técnicos do Flamengo e do PSG. Gonzalo Plata do Flamengo é alvo do Fenerbahçe da Turquia e de outros clubes. 143 milhões de reais para o Flamengo anunciar contratação de impacto. O Flamengo não dá chance para Leila Pereira e está fechando acordo com o atacante. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A grande final do Intercontinental tem um ingrediente a mais, né? O encontro entre os dois personagens que há anos se rivalizam. Primeiro, quando um era jogador e o outro já era treinador. Agora, com os dois ocupando a mesma função à beira do gramado. São 15 anos que separam Felipe Luiz, de 40 anos, de Luiz Henrique, de 55. E não à toa foram rivais em diversos momentos durante a passagem do lateral esquerdo pela Europa. A rivalidade começou em 2015, quando Felipe Luiz ainda estava no Atlético de Madrid, da Espanha, e tinha o Barcelona do Luiz Henrique como um dos seus principais adversários. Foram diversos confrontos em jogos do Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões da Europa. Nesse período, a vantagem é para o Luiz Henrique, que tem 5 vitórias e apenas uma derrota para o Felipe Luiz. 2 jogos terminaram empatados. Felipe nunca esqueceu que em um desses encontros emblemáticos sofreu uma das poucas expulsões da sua carreira. Ao todo, ele só foi expulso 4 vezes. Bom, não acredito. Acho que o Luiz Henrique dispensa comentários. Ele fez, como eu falei na prévia, uma pintura maravilhosa, esse time que ele montou. É um time que é do treinador, se nota perfeitamente. Os jogadores, como seguem essa ideia, é muito difícil conseguir o que ele fez, que é conquistar todos os títulos com equipes diferentes. E eu só tenho uma admiração muito grande por ele. Hoje, desse lado, é verdade que nos enfrentamos, até tivemos aí algumas discussões dentro do campo. Fui expulso contra o Barcelona do Messi. Mas hoje, do outro lado, eu admiro mais e mais, porque eu sei a dificuldade, o quão é difícil esse trabalho aqui, e lograr tudo que ele conseguiu, ele tem que ser muito diferente. E hoje eu admiro ainda mais do que eu admirava. Felipe Luiz e Luiz Henrique nunca se enfrentaram, né? Sequer tiveram essa possibilidade. A Copa do Mundo de Clubes em junho era o único momento possível para que esse encontro acontecesse. Mas o Flamengo, infelizmente, acabou eliminado para o Bayern de Munique. O PSG até chegou à final, mas perdeu para o Chelsea, o que o Flamengo já havia ganho na primeira fase do torneio por 3-1. Levando-se em conta os jogos dos dois clubes desde que o Felipe Luiz assumiu o profissional, ambos venceram 57 partidas. Felipe Luiz comandou o Flamengo 88 vezes, enquanto o Luiz Henrique comandou o PSG em 80 vezes. O aproveitamento do Felipe Luiz no Flamengo é de 72,7% dos pontos disputados, enquanto o Luiz Henrique conquistou 76% dos pontos disputados também. O Felipe tem 88 jogos no comando do Flamengo, com 57 vitórias, 21 empates e 10 derrotas, aproveitamento de 72,7%. 8 títulos: Copa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Brasileirão 2025, Libertadores 2025, Copa Derby das Américas 2025 e Challenger Cup 2025. Luiz Henrique tem 80 jogos no comando do PSG, com 57 vitórias, 12 empates e 11 derrotas, com um total de 76% de aproveitamento. 5 títulos: Supercopa Europeia 2025, Liga dos Campeões 24-25, Francês 24-25, Taça da França 24-25, Supertaça Francesa 24-25. Os jogadores do Flamengo ganharam folga no domingo e voltaram a treinar nesta segunda-feira em Doha, no Catar, de olho na final da Copa Intercontinental contra o PSG da França. A decisão vai ser na quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília, no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar.
O atacante Luiz Araújo adiantou o plano de jogo e disse que o time do Flamengo vai manter o DNA ofensivo da temporada. Não vamos mudar nossa forma de jogar, mas claro que sabemos que precisamos ter mais atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Vamos entrar da mesma forma que jogamos contra o Bayern, mas com mais inteligência na defesa. Não podemos errar. Tenho certeza que faremos um grande jogo e tomara que a gente vença e realize o sonho da nação rubro-negra. Não podemos errar. São jogadores de alto nível. Os melhores jogadores estarão em campo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do PSG. O bom de termos jogado outros jogos é que saímos com experiência. Contra o Bayern, a gente falhou em alguns lances e isso foi crucial para a nossa derrota. Vamos procurar minimizar esses erros e entrar 100% focados. Em junho, o Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique, da Alemanha, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Erros na saída de bola, com passes nos pés do rival, foram determinantes para a nossa derrota por 4-2, mas a postura do time, que manteve o estilo de jogo, foi muito elogiada. Na fase de grupos, o Flamengo venceu outro europeu, o Chelsea da Inglaterra, por 3-1. Luiz Araújo valorizou a experiência adquirida no torneio dos Estados Unidos e disse estar muito confiante nessa vitória. O Rio de Janeiro vai ter ponto facultativo nessa quarta-feira, data com 2 finais envolvendo clubes cariocas. O Flamengo encara o Paris Saint-Germain pela decisão da Copa Intercontinental no Catar. E o Vasco vai ter o jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Corinthians lá em São Paulo, em Itaquera. O prefeito Eduardo Paes fez o anúncio na manhã desta segunda-feira para a capital fluminense. E, em seguida, o governador Cláudio Castro ampliou a decisão para todo o estado do Rio de Janeiro. O esquema vale a partir do meio-dia de quarta-feira. A diretoria do Flamengo vai precisar resolver o futuro de jogadores que estão voltando de empréstimos. Esses são os casos dos atacantes Carlinhos e Peterson. Ambos vão voltar, mas não devem seguir aqui na Gávea. A tendência é que a dupla deixe o clube novamente. Chama atenção a situação do Peterson, que surgiu com muita expectativa e sendo apontado como um futuro grande jogador, tendo entrado até na mira do Barcelona da Espanha em algum momento da sua carreira, de acordo com as especulações do mercado da bola. Mas, após algumas polêmicas, o Peterson não conseguiu se firmar como era esperado e, para se ter uma ideia, não teve muitas oportunidades, nem mesmo no Paysandu, onde estava emprestado. A equipe foi a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e foi rebaixada para a Série C. Mas, mesmo assim, o Peterson não conseguiu ter muito espaço no time. Fica a dúvida de qual será o futuro do jogador, que pode até ter alguns minutos nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, tendo em vista que no ano que vem, em função da Copa do Mundo, o calendário do futebol brasileiro vai ser ainda mais apertado. O Flamengo vem vivendo uma boa fase e, com isso, alguns jogadores podem despertar o interesse de outros clubes, principalmente no futebol europeu. É o caso do atacante Gonzalo Plata. De acordo com o portal Somos Fanáticos Flamengo, o atacante está na mira de pelo menos 2 clubes atualmente, o Fenerbahçe da Turquia e o Hoffenheim da Alemanha. Além deles, o equatoriano de 25 anos também recebeu outras sondagens, como de times da Espanha e da Itália, como também informou o portal Somos Fanáticos Fla. O Gonzalo Plata tem contrato com o Flamengo até o final de junho de 2029 e, de acordo com o site Transfer Market, ele é avaliado em 8 milhões de euros, 50 milhões de reais na cotação atual. Nessa temporada, a segunda dele pelo Flamengo, ele já se envolveu em alguns problemas e polêmicas fora de campo e foi alvo de críticas de alguns torcedores rubro-negros após o time perder e ele aparecer numa festa no Rio de Janeiro. Ele se manifestou dizendo que estava recepcionando familiares que haviam acabado de desembarcar aqui no Brasil. Nessa temporada, o Plata já disputou 52 jogos pelo Flamengo, sendo 35 como titular.
Foram 5 gols marcados e 9 assistências em 3.116 minutos em campo. Somando-se as 2 temporadas no futebol brasileiro pelo Flamengo, o Gonzalo Plata já disputou 69 partidas, com 7 gols e 10 assistências. Aí eu te pergunto, você acha que o Flamengo deve mesmo vender o Plata nessa janela? Coloca aí que eu quero saber. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá me dar essa moral, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, simples assim. Valeu, muito obrigado. A diretoria do Flamengo já está trabalhando intensamente para renovar contratos, buscar novos reforços e também liberar alguns jogadores que não fazem mais parte dos planos do Felipe Luiz para a temporada de 2026. O Everton Cebolinha virou uma prioridade para o José Botto nas últimas semanas. O atacante tem contrato com o Flamengo até o final de 2026 e pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de junho do próximo ano e sair de graça. O Felipe Luiz aprecia o futebol do Cebolinha e já conversou com o Botto sobre a possibilidade dele permanecer no clube. Assim, aquela ideia de que ele sairia logo virou uma chance real de renovação. Algo que agora parece muito mais provável. A Leila Pereira, a presidente do Palmeiras, a Quizumbeira, até que procurou informações sobre o jogador para variar, mas não avançou nas negociações e provavelmente nem vai avançar. Na semana passada já tinha sido informado que o Flamengo ofereceria um contrato de 2 anos para renovar com o Cebolinha e detalhes adicionais foram divulgados posteriormente. O Cebola quer ficar no Flamengo. Antes ele tinha dito que buscava mais protagonismo e queria sim jogar mais. Mas entendeu que o técnico Felipe Luiz pode lhe dar oportunidades em caso de uma permanência nessa temporada de 2026. Ele também visa a seleção brasileira. O salário do jogador gira em torno de R$1.200.000 por mês, já incluindo os direitos de imagem. No contrato de 2 anos, o clube pretende manter os mesmos valores mensais, mas vai dar uma luva para o jogador. Aí eu te pergunto, você está de acordo com a renovação do Everton Cebolinha? Coloca aí que eu quero saber. Ao mesmo tempo que a diretoria busca proteger os seus profissionais que já fazem parte do elenco, também prioriza a chegada de reforços pontuais para fortalecer ainda mais o seu elenco. E, nesse sentido, foi feita uma proposta pelo centroavante Tati Castellanos. Segundo informações do portal Bola VIP Brasil, o Flamengo vai oferecer cerca de 22,5 milhões de euros, aproximadamente 143 milhões de reais na cotação atual, na tentativa de fechar a contratação do atacante da Lazio, que, segundo os bastidores, já tem um acordo verbal com o José Botto para vir jogar aqui no Flamengo. Na janela passada, quase que isso aconteceu, mas a Lazio, no final, fez jogo duro e não quis liberar o jogador de jeito nenhum. Vale lembrar que o Castellanos tem 27 anos, é um centroavante argentino destro que já fez 2 jogos pela seleção argentina. Tem 1,78 de altura e está na Lazio da Itália desde julho de 2024 e tem contrato por lá até 30 de junho de 2028. Antes ele estava no New York City, nos Estados Unidos, e foi formado na Universidade do Chile. O seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 25 milhões de euros. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os parabéns para o meu amigo Jades Alves, que está fazendo aniversário de casamento com a Roselena hoje, 35 anos. Parabéns, casal, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Parabéns, Jades, parabéns, Roselena, e também para o meu amigo Antônio Bezerra, que ontem fez 34 anos, um garoto. Parabéns, Antônio, muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido. Parabéns, Antônio, tamo juntos!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada no vídeo, né? Porque isso é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!